Fala, seus camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma review da semana aqui no canal do Camaleão. E dessa vez Pokémon Horizontes retorna com finalmente a batalha de Dot versus Larry. Batalha importante, com acontecimento importante na batalha também. Antes de mais nada, eu quero deixar frisado para quem ainda não sabe, eu fiz um guia durante essa semana. É um guia de mais ou menos 1h e um pouquinho, com o resumo dos 58 episódios que foram transmitidos até antes desse episódio, né? Que esse é o 59. Então, se você quiser ficar por dentro dos episódios e tudo mais, esse guia eu vou deixar anexado no izinho, pelo menos nas próximas reviews, para você ficar por dentro. Eu acho que, às vezes, compensa você assistir o guia para você ficar por dentro se você dropou do anime. Então, pode ser aí para você até refrescar a memória sobre os acontecimentos que rolaram, né, nos últimos episódios e ficar por dentro. Nada substitui o fato de você assistir o anime, mas eu entendo que, né, a vida é uma correria e às vezes esses vídeos podem ser aí um salva-vida. Bora lá para mais uma review da semana. Deixa seu like, ele me ajuda demais e não esquece de usar meu link do Amazon caso você for fazer alguma comprinha no Amazon. Começa navegando pelo meu link. Falo muito sério sobre isso, porque às vezes você vai comprar uma coisa no Amazon e aí deixa tudo pro Amazon. Bora lá para mais uma review da semana. Bom, o episódio começa com a Dot já se preparando para se direcionar ali para o ginásio do Larry. Eles precisam saber, na verdade, onde o ginásio fica, mas eles estão indo a todo vapor. A Dot já disse que tem várias estratégias que ela vai querer usar com a Tinka-Tink e com o Quaxly. Mas aí eles acabam ouvindo uma musiquinha e o Quaxly sai correndo com tudo. E eles se dão ali de cara com uma mulher em um Oricorio, fazendo umas danças, a galera dançando. E o Quaxly é apaixonado pelo rolê, né? Quer ficar dançando também. A Dot diz que o Quaxly tem que se apressar porque eles precisam ir até o ginásio. E aí a mulher que está com o Oricorio até fala: olha, você quer saber onde é o ginásio? Eu posso te dizer, mas antes a gente vai ter que se conectar com a dança. Aí a Dot olha e fala: ai, tá bom, bora lá então. E aí o Quaxly começa a fazer tipo uma disputa de dança ali com o Oricorio. É bem legal, ele usa inclusive, né, o Low Kick como um dos seus movimentos para funcionar os passos de dança, e o Oricorio acaba usando o Revelation Dance. Uma coisa bem legal, o Quaxly acaba até imitando os movimentos do Revelation Dance. É bem legal. E aí, eles acabam depois desse momento, muito maneiro, sendo direcionados para o ginásio do Larry. E finalmente eles chegam e a batalha está prestes a começar. E aí, ao entrar no restaurante, o pessoal do restaurante até acha que eles estão ali pra comer, mas aí eles acabam dizendo que estão ali pelo Larry, que eles querem fazer a batalha de ginásio por conta do exame interastal. E aí o Larry estava ali comendo, se levanta, todo educadinho, arruma a gravata, se apresenta. O Roy percebe que o Larry era um dos Elite Fours, na verdade, é um dos Elite Fours que eles encontraram nas batalhas amistosas. E aí a Dot até diz, né, a Lico também, tipo, você não percebeu isso antes? E aí eles percebem que o Larry é tanto líder de ginásio como Elite Four. Isso é importante também, pessoal do anime que talvez não tenha jogado o game, acabe percebendo que, bom, isso daí rola também. E no final das contas, eles acabam se apressando. O Larry diz que o melhor é já começar a batalha. E aí o restaurante se transforma em um grande estádio, né? Na verdade, não tão grande assim, mas pelo menos com uma plataforma para eles poderem batalhar. Bom, e aí, finalmente a batalha começa. É bem legal esse momento de preparação do Larry, né? Ele até acaba falando que é um bom momento para a comida fazer digestão, já que ele estava aparentemente comendo. E aí, ele começa com o Dunsparce e a Dot diz que como a Tinka-Tink ainda não tem experiência em batalha, o melhor é começar com o Quaxly. E é muito legal porque o Quaxly já vai com um jato d'água, o Dunsparce se protege, e aí a gente já tem um momento que é basicamente um ponto meio que decisivo para a batalha. Porque o Spurs acaba usando o Glare. E isso paralisa o Quaxly. E durante toda a batalha, essa paralisia, né, vai dificultar a vida da Dot. E logo depois desse paralisia vem o Boom Burst, que acaba também provocando um bom dano no Quaxly. Acho que a Dot reconhece que ela tá encrencada com esse paralisia. E ela resgata o Quaxly pra Pokébola e manda a Tinka-Tink. A Tinka-Tink fica meio assustada, né, com o tamanho do Dunsparce. O Quaxly sai da Pokébola e dá uma animada na Tinka-Tink. O que faz com que ela fique bem, assim, animada de fato.
e volte pra batalha com tudo. E é muito legal porque a gente tem uma sessão meio que Beyblade a partir de agora. E aí o Larry tenta vir com a mesma estratégia que ele fez com o Quaxley, usando o Glare pra paralisar a Tinka Tink. Só que aí a Dot pede pra ela cobrir os olhinhos com o microfone. O Larry parte para um Hyper Drill e a Tinka Tink com um Brutal Swing. E aí fica essa briga de Beyblades, né? Um girando, outro girando. É bem bacana de ver. Só que aí o Larry surpreende, ele resgata o dos Percy e vai de Staraptor. E a Tinka Tink já tinha ido com mais um Brutal Swing pra cima. Isso pega ela meio que de surpresa e atrapalhando a execução também do movimento, que acaba não acertando no Staraptor. E, como ela estava só girando, o ponto cego dela acaba sendo vários, né? Porque aí o Staraptor só teve que usar um Wing Attack e derrotou a Tinka Tink sem muito esforço. E aí o Larry até provoca a Dot, né? Dizendo, bom, é só isso que você tem então. E aí a Dot retorna com o Quaxley e tenta fazer alguma coisa com o jato d'água, um pound, mas meio que não emplaca os ataques. O Staraptor acaba usando o Hurricane, então fica muito difícil pro Quaxley conseguir encontrar uma entrada ali para acertar um ataque. Mesmo no momento onde levanta uma poeira, assim, ele tenta encontrar um ponto cego, ele não consegue. O Staraptor é muito opressor dentro do campo de batalha. E aí a Dot fica frustrada, porque ela teve uma estratégia, ela queria fazer alguma coisa ali. E aí o Larry até acaba dizendo, né, mas essa estratégia você bolou só pensando em você mesmo? Só você criou essa estratégia? Não pensando no Pokémon também, no que ele poderia fazer. E aí ela percebe que o Quaxley tá meio que tentando imitar as asas ali, o movimento das asas do Staraptor. E ela se lembra do que aconteceu recentemente, quando o Quaxley, tentando imitar os movimentos do Oricorio, conseguiu fazer uma performance muito legal também. Então, ela começa a acreditar que o Quaxley tem uma coisa que pode ficar a seu favor. Ele gosta muito de imitar o Pokémon que está ao lado dele. Então ela fala pra ele, assim como o Dundons Percy, respire o máximo que você puder e solte um grande jato d'água. Assim como o Oricorio, use o seu Low Kick, fazendo as danças que ele fazia, para que assim os passos do Quaxley não fossem tão previsíveis. E aí ela continua, assim como o Staraptor bate suas asas, use o Pound. E assim como a Tinka Tink usa o Brutal Swing, use o Liquidation. Então foram todos ataques imaginados, reimaginados como outro ataque. Mas ainda assim, com a base do ataque que o Quaxley sabia. Então foi muito legal, sabe? Foi uma estratégia diferente, meio que do nada, e impressiona o Larry com como a Dot ela conseguiu ser versátil nessa batalha, conseguindo tirar uma coisa que ninguém imaginava mesmo da manga. E com esse Liquidation em base do Brutal Swing, que foi girando, faz com que o Staraptor caia no chão, então ele fica bem debilitado. E aí, o Quaxley percebe que está dominando e começa a evoluir. Pois é, o Quaxley evolui para Quaxwell, deixando todos impressionados. A Dot, que, bom, já percebe aí talvez o cheirinho de vitória, decide terastalizar esse Quaxwell. Fica feliz, né, que a evolução aconteceu e a terastalização acontece. E o Larry parte pro Terastal também no Staraptor. Pequeno detalhe para a musiquinha de evolução, é até para a conclusão da evolução, que ficou muito legal também. A gente precisa observar que antes mesmo do Larry terastalizar, o Quaxwell até acaba atingindo outro Liquidation no Staraptor, mas a paralisia continua afetando esse Pokémon, mesmo após a evolução. Ele continua sobre esse efeito. Então o Larry percebe que ali é o momento que, provavelmente, ele vai vencer e terastaliza. No final das contas, depois que o Larry acaba atingindo o Quaxwell com Facade, a batalha termina, o Quaxwell é derrotado, a Dot fica frustrada porque perdeu, porque ela sente que estava tão perto. Mas aí o Larry lê o relatório que ele precisa ler e entregar para a Dot sobre o exame terastal, e ele reconhece que a Dot passou. Ele dá os motivos pelo qual ela passou. Principalmente por conta da forma como ela usou a estratégia dos dois Pokémon, como ela conseguiu lidar com a evolução seguido de um momento do Terastal, que era uma oportunidade de vitória dela, e também por conta da combinação de movimentos que ela fez com o próprio Quaxley, que também acabou ajudando na avaliação dela. Então ela acaba passando. No final, a Dot fica feliz por ter passado, eles analisam o Quaxwell na Pokédex, e o Fuecoco, obviamente, está com fome, depois de toda essa batalha que ele nem participou, mas está no restaurante e quer comer. E aí, eles acabam comendo um bolinho de arroz bem bonitinho, grelhado ali.
E aí, no finalzinho, nós temos o Larry pagando a conta do restaurante e indo trabalhar, porque, né, as contas precisam ser pagas. E é assim que o episódio termina. Bom, eu acho que eu posso resumir rapidamente, né, a minha opinião, porque eu já meio que deixei claro o que eu achei sobre esse episódio e sobre esse exame terastal no geral. É sobre isso, pessoal. São batalhas que nem sempre eles vão ganhar. Na verdade, tanto a Liko quanto a Dot não estão tão bem em relação a vitórias. As estratégias são bem executadas, tudo é muito bem executado, mas a vitória não vem e acabam sendo empurradas pro exame, né? Sendo, assim, passadas à frente, porque é reconhecido que elas estão bem, elas estão batalhando bem, mas as vitórias não acontecem. Então, se esse exame fosse sobre ganhar ou perder, provavelmente esse pessoal estaria ainda lá no começo do exame ainda, né? Porque nem todos ganharam. Então, assim, pra Liko e pra Dot, tá uma situação meio trágica. Mas, como se trata sobre a performance dentro da batalha, se você consegue lidar com a situação, então eu acho que é positivo. Pro exame terastal, eu acho que tá bom, porque a gente tá falando exatamente de um exame, né? De lições, uma coisa como se fosse da escola mesmo, né? Vai ter momentos que vão ter que ser colocadas as coisas à prova, a teste. Mas o que é importante? Que você saiba lidar. Vencer é uma consequência, né? A Dot poderia ter vencido também. E às vezes poderia nem ter passado. Acho pouco provável se tivesse vencido. Mas o importante é que consiga executar o Terastal de forma fenomenal, adequada, bem, e consiga ter um bom desempenho na batalha. E é sobre esses os julgamentos desse exame. Talvez o último exame, a última coisa a ser realizada, seja uma batalha de ganhar ou perder. Mas eu acho que talvez vá um pouco contra da ideia de um ensino, né? Mas pode ser que isso aconteça de fato. Não pode esquecer ainda que, né, a gente está falando sobre exame, um teste, etc. E eles precisam aprender. Então eu acho que é justo, no final das contas. Mas é lógico que a gente gosta de ver o pessoal ganhando. E eu acho que talvez o anime vá começar a mostrar isso daqui pra frente, depois que esse exame acabar. No caso, seria os resultados, né, dos ensinamentos. Eu acho que talvez venha aí que a gente quer tanto ver. Mas, pra mim tá ok. Eu engulo até aqui, até as próximas 2 batalhas que ainda vão acontecer nesse exame, porque eu acho que é sobre isso, né? Lutar contra a maré também não dá. Então a gente tem que entender a proposta. E a proposta é essa. Gostei do episódio, achei a introdução ali com o Ricório e o Quaxley bem bacana. Gostei da batalha, Tinkatink ganhando uma animada ali do Quaxley também foi legal. Mas é aquilo, a batalha da Dot, ela foi decidida no momento da paralisia. Aquilo prejudicou muito a Dot para conseguir a vitória, né? E sim, coisa de roteiro, mas quantas vezes a gente não perdeu batalha porque o nosso Pokémon tava paralisado, dormindo, congelado, intoxicado, enfim, e não tinha como. Se não fosse por aquela questão, a vitória teria acontecido. E é isso que aconteceu por aqui, né? Eu acho que uma fatalidade, mas ainda assim aconteceu. Quero saber a sua opinião. Gostei do episódio, gostei da combinação de movimentos e o Quaxwell finalmente chegou. Gostei demais também. Pensou tanto, né, nessa evolução. E agora deve estar por vir a do Fuecoco. Falando em Fuecoco, está sendo distribuído o Fuecoco em Pokémon Scarlet e Violet com o código que está aí na tela. E também não posso deixar de dizer o Larry, né? Apesar de já ter aparecido antes, muito legal esse foco maior nele aqui. Gostei bastante dos Pokémon que ele usou. Staraptor é um Pokémon bem legal. E, enfim, acho que o anime consegue extrair a energia do Larry, né? Sempre cansado, sempre exausto, mas ali cumprindo seus deveres. Eu acho isso muito impressionante desse personagem que conversa tanto com nós, adultos, e até mesmo crianças e adolescentes que sabem que a gente tem nossas obrigações, né? Então, é isso. É a vida. E o Larry é a representação mais pura dela. Um forte abraço, a gente se vê logo logo. E quero saber o que vocês acharam desse episódio. Fui!